Gente, este vídeo é para todos, né? Mas especificamente ele é para um público, né? Um público que é constituído de pessoas que estão desejando ou que são desejosas, né, de começar a ler os grandes clássicos da literatura. Nós sabemos que a leitura dos clássicos nos transforma em pessoas muito melhores, em pessoas com a capacidade de compreensão existencial, diria transcendente. Nos transforma em pessoas que não se contentam com a limitação, com a exiguidade dos sentidos. Não. Os clássicos, eles possibilitam esta transcendência. Então, se você, né, está com este desejo de começar a conhecer os clássicos universais, saiba que este é o seu desejo mais importante. Este é o desejo mais importante da sua existência, né? Porque é por meio dele que você vai se elevar. Sim, você vai tocar ao sublime. Ler clássicos é tudo, não é, gente? Claro que neste vídeo eu não vou falar da importância de ler clássicos. O que eu vou fazer neste vídeo é orientá-los, vocês especificamente, vocês que estão desejosos por começar a ler os clássicos, eu quero orientá-los de modo que vocês não cometam um erro muito grave. Um erro gravíssimo, porque ele, se cometido, será comprometedor deste seu desejo, né? Qual que é esse erro, gente? Olha, um iniciante, alguém que está começando agora na leitura de clássicos, ele não deve pegar qualquer clássico e começar a ler. Isso pode ser um problema, como eu falei, muito grave. Pode comprometer esta própria paixão pelos clássicos. Por quê? Ora, porque há muitos clássicos cuja leitura para um iniciante é uma leitura muito difícil, muito intrincada, não é? Com construções sintáticas muito complexas, questão lexical, questão de bastidor, quer dizer, uma questão até mesmo pragmática do que o autor estava querendo dizer com aquilo. Quer dizer, há clássicos, muitos deles inclusive, que não são fáceis, nem para aqueles que já estão habituados. Então, se você é um iniciante, tem esse desejo, você precisa tomar cuidado com qual clássico começar. Porque se você começa, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui com Fausto, do Goethe, um dos maiores gênios da humanidade. Ler Fausto é muito difícil, especialmente a segunda parte, não é? Então, veja bem, se você é um iniciante e pega Fausto para ler, muito provavelmente você vai sentir um incômodo muito grande, você vai sentir até irritação, porque a compreensão não vai ser fácil, é preciso ter uma convivência com os clássicos em geral, e para isso precisa começar, não é? E não por obras como Fausto, para que se compreenda um Fausto, ou pelo menos compreenda parte do Fausto. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É importante não cometer o erro de pegar qualquer clássico para ler. Há clássicos que são muito difíceis e vão soar muito abstrusos para um iniciante, e isto fatalmente poderá desanimá-lo, desencorajá-lo, irritá-lo, a ponto da pessoa falar, não quero mais saber disso, né? Dei o exemplo do Fausto, mas é a mesma coisa, por exemplo, vai ler Ilíada, né, de Homero, a Odisseia e Ilíada, mesma coisa. Você vai ler Dante, pegar a Divina Comédia, que é uma das obras mais geniais da humanidade, claro, mas é preciso ter já uma bagagem importante para que compreenda-se Dante. Um iniciante não vai ter mesmo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com qual clássico escolher para iniciar, né? Já estou falando demais. Neste vídeo eu me proponho a dar 3 sugestões, né? A apresentar a você que está aí desejoso, ávido por começar a ler os clássicos, 3 sugestões muito boas. 3 sugestões de 3 clássicos, portanto, cuja leitura será muito fluida, né? Será
vou usar até aqui esse adjetivo, talvez não seja muito próprio, mas será acessível, né? Você vai gostar de ler, vai fluir muito, não é? Você vai assimilar bem a obra e, claro, são histórias maravilhosas, né? 3 clássicos que, embora tenham esta acessibilidade, entre aspas, como eu falei, não perdem em nada em matéria de riqueza, de profundidade, de brilhantismo. A exemplo dessas outras obras que eu citei, por exemplo, a Divina Comédia, Fausto, elas também são absurdamente fulgurantes, né, riquíssimas. Agora com um texto mais tranquilo de se ler. E é isso que você precisa agora, né? Então, vamos lá. Eu vou começar indicando para você, né, que está desejoso de iniciar-se, né, nessa jornada dos clássicos, que você leia Gente Pobre, do Dostoiévski. Ora, nem toda a obra do Dostoiévski vai ser tranquila de se ler assim como é o Gente Pobre, tá, gente? Dostoiévski tem obras que tem essa questão mais complexa, mais intrincada, mas este texto aqui, e especialmente esta tradução aqui da Fátima Bianchi, da editora 34, perdão, é excelente, né? E é um romance, é uma novela, basicamente, não chega nem a ser um romance, mas uma história epistolar, não é? Onde duas personagens trocam cartas. E foi o primeiro livro do Dostoiévski, né? A primeira obra do Dostoiévski, onde ele começa a explorar as questões sociais, a questão da pobreza, né? Como o ser humano encara a pobreza, como ele vive com aquilo, quais são as concepções do pobre em si. É um livro maravilhoso, que vai te enriquecer profundamente, né? Vai te iniciar no mundo dos clássicos e de uma forma tranquila de se ler, tá bom? Gente Pobre, este é o primeiro livro que eu sugiro para você que está começando, ou que deseja, melhor dizendo, começar a ler os clássicos. Gente, o segundo livro, vamos sair da Rússia e vamos para a França, vamos falar aqui de Madame Bovary, tá bom? Do Flaubert. Olha, sem dúvida esse livro está na lista dos meus preferidos de todos, tá? É uma obra-prima da humanidade, né? O Flaubert é um dos grandes gênios da humanidade. A capacidade de escrita do Flaubert é uma coisa realmente que transcende, né? Inclusive, veja, o Flaubert ele gastava às vezes uma semana buscando o adjetivo perfeito. Quer dizer, era um homem que tinha um esmero profundo pela escrita, né? E manifestava isso com suas obras-primas, inclusive Madame Bovary, né? Que vai contar a história da Emma Bovary, que acaba se envolvendo em uma questão extraconjugal, com toda aquela realidade do século XIX, tudo aquilo que ela enfrenta, o seu próprio marido também, toda a dramaticidade da coisa, em uma linguagem riquíssima, riquíssima, riquíssima. E, veja bem, aqui no caso, sobretudo, uma linguagem com uma fluidez muito notável, né? É claro que você pode esbarrar, vez ou outra, com uma questão vocabular um pouco diferente, mas veja, o panorama sintático é muito bom, e eu vou indicar aqui também a edição, essa edição aqui é da Nova Fronteira, tá bom, gente? Cuja tradução, a excelente tradução, tá? É do Sérgio Duarte, tá? Lendo aqui para não cometer erros, tá? O Sérgio Duarte faz uma tradução perfeita, uma tradução excelente, não é? Que mantém muito da substância da obra, e é fundamental, né, que essa substância na tradução seja mantida e, claro, uma leitura muito prazerosa. Uma leitura que vai te prender muito, que vai te fazer refletir muito e que você vai gostar muito. E sem aqueles problemas de compreensão, de coisas muito intrincadas, etc. Tá bom? Essa é a nossa segunda sugestão. Vou dar a terceira sugestão e agora um aqui do Brasil, que para mim, é o grande escritor de língua portuguesa, né? Ou melhor dizendo, o grande escritor brasileiro, né? Língua portuguesa, nós temos também Camões, isso é uma outra questão, mas do Brasil, o grande escritor do Brasil,
Para mim, você está pensando em quem? Machado? Para mim, José de Alencar. Para mim, José de Alencar é o grande escritor do Brasil. E tenho muitos fundamentos para dizer isso. É claro que eu não vou me manifestar agora sobre isso aqui, não temos nem tempo para isso. Mas tenho fundamentos, explico o porquê que Alencar é o grande escritor do Brasil. Estética perfeita, enfim, né? Falaremos sobre isso em uma outra oportunidade. Eu vou indicar, gente, também não é bem um romance, nós podemos dizer que é uma novela, não é? A Viuvinha. Nesta edição aqui, tá? É uma espécie de uma compilaçãozinha, então tem 5 minutos e a Viuvinha. Os 5 minutos também poderia ser uma sugestão, tá? Mas vamos focar aqui em A Viuvinha. Se você quiser ler 5 minutos, também pode, que vai ser no mesmo estilo de narração, tá? Não são todos, na verdade, eu acho que a maioria da obra, né, do Alencar, eu não indicaria para começar, tá? Mas neste período urbano do Alencar, porque nós sabemos que ele tem aquele período regionalista, com obras como Tio, por exemplo, que para mim eu acho que é a preferida do Alencar. Tá? Tem o período indianista, né? Claro, com Iracema, o Birajara, não é? O Guarani e tal, tem todos aqui. Inclusive eu vou mostrar para vocês uma coisa, aqui está. Olha essas edições raríssimas que eu tenho aqui do José de Alencar. E aqui está, ó. Essa aqui é uma compilação, tem 5 minutos, A Viuvinha, A Pata da Gazela e Encarnação. E foi nesta edição que eu comecei a ler José de Alencar. Essas edições eram do meu saudoso pai, né, que para mim é uma riqueza enorme. Bom, mas voltando ao assunto, gente, o Alencar, nessa história aqui da Viuvinha, e vou colocar 5 minutos também, eu falei que seriam 3, mas então vai acabar sendo 4, vai, vamos lá. É uma época, portanto, do período urbano do Alencar, não é, que ele explora muito a vida nas cidades, não é, ali no século XIX e tal. Diferente de suas obras, de obras mais complexas dele, nesse sentido que eu estou dizendo, é uma leitura muito tranquila, né? O Alencar aqui, ele não usa e abusa daquele vocabulário maravilhoso dele, que eu tanto admiro aqui, é uma coisa até mais simples mesmo em relação a outras obras dele. Uma história muito fascinante, uma história deliciosa de se ler, né? A Viuvinha. Você vai se interessar muito, você vai começar a ler e vai ler rapidinho, tá? Se não me engano, são 70 páginas aqui. Então você termina isso rapidinho. E veja, como eu disse no começo, guardando a riqueza de um clássico. Você não vai ter dificuldade, você não vai ficar quebrando a cabeça, você não vai ficar se irritando por não compreender e vai se locupletar, vai se enriquecer sobremaneira, né? Portanto, fica aqui, gente, estas 3 sugestões para que você comece a ler os clássicos. Esse primeiro contato com os clássicos. São 3 ótimas opções, né? Você pode... sobre a Viuvinha eu não dei aqui, eu não estou fazendo um sinopse dos livros, né? Mas vamos conhecer aqui a história de uma moça, não é, que acaba perdendo o seu marido, então passa a acontecer uma série de coisas, uma série de situações, e depois tem um outro fato muito importante na história, que é uma reviravolta, uma coisa maravilhosa, e você vai gostar muito. Eu não posso falar muito, porque no caso da Viuvinha, se eu falar demais aqui, eu vou dar muito spoiler, e não é essa aqui a nossa intenção. Gente, então voltando, né? Essas 3 dicas, né? Você que está começando, portanto, aí, né? Que está desejando iniciar-se no mundo dos clássicos, essas 3 dicas eu tenho certeza que vão suprir muito bem essas suas primeiras necessidades, né, no que se tange ao mundo dos clássicos. Apenas aqui retomando, Dostoiévski, o grande russo, né? Juntamente com Tolstói, né? Ainda não sei qual dos 2 eu prefiro. Se me perguntam, bom, eu tenho uma tendência aí pro lado de Dostoiévski e tal, mas... né? Gente Pobre do Dostoiévski, 5 minutos é a Viuvinha do José de Alencar e Madame Bovary do Flaubert. 3 sugestões magníficas. Me lembrei de uma coisa engraçada. Quando eu fazia direito, eu tinha uma amiga, tenho, né? Embora hoje nós não tenhamos muito contato mais, ela era fã do Machado de Assis. E eu, como sempre, do José de Alencar. E nós tínhamos discussões ásperas, discussões realmente assintosas em relação de quem era melhor, tal.
Me veio essa lembrança agora, essa reminiscência, boa lembrança. Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Depois que vocês lerem, seguirem essas sugestões, venham aqui, comentem, né, se manifestem, digam se gostaram, né? E toda aquela coisa. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar o like, não é? Fazer todo aquele protocolo aqui do YouTube, porque nos ajuda muito, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.